Queria que você abrisse sua Bíblia, junto comigo aqui agora, no Evangelho de Lucas, capítulo 18, e o versículo 8. A palavra do Senhor diz assim: digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Acho que já faz uns 15 dias que eu estava escalado para trazer essa palavra. Quem ia pregar domingo passado era eu, mas veio o pastor de fora. Mas muita coisa o Senhor falou no domingo passado, naquilo que Ele colocou em meu coração. E nessa noite o presbítero também já até deu uma adiantada naquilo que eu ia falar, né? A gente sempre diz que é Jesuscidência, não é verdade? E o Senhor, Ele tem falado comigo. Eu tenho meditado nesse texto de Lucas, e essa palavra ela ficou martelando uns dias na minha cabeça. Eu disse, eu vou pregar sobre essa parábola do juiz iníquo. O Senhor, Ele já tinha falado em outras parábolas, que também está lá em Lucas, capítulo 11, o versículo 5. Eu queria só voltar aqui um pouquinho, a gente tem a tecnologia ali, ficar mais rápido. O Senhor também Ele vem falar sobre essa parábola aqui em Lucas também, capítulo 5. Diz assim: disse-lhe também, qual de vós terás um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que lhe emprestar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser, não me importune, já não está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que ainda que não se levante, te dá-lhe por ser o seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação. Aí eu volto lá para o meu texto, da palavra do Senhor. Estamos vendo? Jesus, Ele fala nessa parábola, que havia numa cidade, um certo homem, que ele não temia nem a Deus, e nem aos homens, e nem respeitava os homens. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. Quando eu estava meditando, às vezes a gente quer pegar a palavra do Senhor, não medita, e quer pegar muitas vezes porque o texto está dizendo que ela está pedindo para que o Senhor faça justiça contra os seus adversários. Mas a palavra do Senhor diz que a gente não está aqui para brigar contra nem a carne e nem contra o sangue. Quando eu estava meditando, eu me lembrei, eu já falei isso aqui em outras mensagens. Um irmão, ele disse, num culto que a gente fazia num trabalho, que ele chegou num círculo de oração, quando ele dobrou o joelho, estava lá uma irmã clamando, dizendo, Senhor, mata aqueles maconheiros lá da minha rua. Meu Deus, essa oração aqui, o Senhor não escuta. Embora que a viúva, ela estava pedindo que fizesse justiça. Mas a gente não está aqui para brigar nem contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra as potestades do ar. Às vezes, esse adversário, irmão, ele tem vários nomes. Pode ser uma luta familiar, pode ser um desemprego
O nome atual hoje é desemprego, né? A palavra mais falada é desemprego. Mas a palavra ainda segue dizendo: e por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus e nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e nem me importune. Disse o Senhor: ouve o que diz o juiz, o injusto juiz. Vou repetir o texto. Às vezes a gente lê e não presta atenção. O Senhor disse: ouve o que diz o injusto juiz. O que foi que o injusto juiz falou? É no versículo 5. Todavia, como esta viúva me molesta, hei de lhe fazer justiça. Se eu fosse dar um título a essa mensagem, eu ia colocar o nome e o poder da fé. Irmão, quando a gente estava louvando aqui, não sei se o irmão prestou atenção, mas quase todos os slides que estavam sendo passados aqui, é aquela passagem daquele filme, do filme de Jesus. Jesus, ele está ensinando que a gente aqui não deve desfalecer. Foi a última palavra que o presbítero falou aqui já nessa noite. Quando eu me vejo aqueles slides, filme, e eu estava até ali orando, dizendo: Senhor, me faz que venha sempre essa imagem na minha cabeça, para que eu não venha desistir. O sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário foi para mim, foi para você. E às vezes a gente não quer perseverar. Já faz uns 15 dias aqui que Deus tem falado neste lugar: persevere. Você que ainda não ouviu, persevere. Você que ainda não ouviu, persevere. Essa mulher, ela perseverou. Eu coloquei aqui também que em outras histórias da Bíblia, a gente vai ver outras passagens. Eu não vou falar todas aqui, mas eu queria só citar algumas. O presbítero, quinta-feira, pregou sobre Ana. Quem estava no culto viu, ou quem não viu, está aí gravado na internet. Ele falou. O engraçado é que tudo aquilo que a gente, parece que é interessante, quando a gente vai pregar, sempre tem alguns irmãos que já, mas é como eu falei no início, é Jesuscidência. Ana, ela perseverou. Ela perseverou em oração. Ela estava lá. O Senhor, naquele texto lá de Lucas, que eu também li no capítulo 11, ele vai, se você seguir lendo, ele vai dizer lá: todo aquele que bate, a porta abre. Todo aquele que busca, encontra. Eu não sei qual foi o motivo de você ter desistido. Eu sei, irmão, que as lutas é grande, os adversários são enormes. Como a viúva estava dizendo aqui: Senhor, aquele juiz iníquo. Aí Deus, ele vai dizer: ouça o que um injusto fez com aquela mulher. Quanto mais Deus. Aí nessa outra parábola, no capítulo 11, ele também vai dizer: você sendo mau, o seu filho pedindo um peixe, você vai dar uma serpente? Ele te pedindo um ovo, você vai dar uma pedra? Depende de algumas traduções, né? Pão, a que eu li, tinha ovo. Deus, ele é maravilhoso, irmão. Pode vir a luta que vier. Eu tenho dito ao Senhor: é daqui para o céu. Não desista, irmão. Não desista. Ana não desistiu. O próprio esposo estava falando de Ana, mas ela perseverou. Irmão, muitas vezes a dificuldade é tão grande, a gente escuta muita coisa. Eu também tenho dito isso. Eu sou muito fácil, quando as pessoas vêm com palavras contrárias, eu ficar para baixo. Mas eu tenho lutado para não escutar essas palavras e ficar para baixo, mas sim para cima. Porque o céu, afinal de contas, é para cima, não é para baixo. O céu é para cima. E a gente tem que perseverar.
Aí o Senhor diz: ouve, irmão, nessa noite, em nome de Jesus. Eu orei dizendo: Senhor, Espírito Santo, abre os ouvidos dos meus irmãos para eles ouvirem. E o Senhor, ele vai dizer: ouve o que diz um injusto juiz. Ele fez, irmão, porque ela perseverou, ficou lá na porta. Mas sabe qual é o grande problema? É que quando a gente recebe a vitória, a gente desiste. Não desiste não, irmão. Aí ele vai continuar dizendo assim: aí eu disse que outros personagens, né? Eu coloquei também Jacó. Jacó lutou com Deus. Só saio daqui quando tu me abençoar. Perseverança, irmão. Persevere. Persevere. Eu coloquei também Daniel. Daniel, a oração dele, o texto diz que chegou logo no céu. As orações da gente chegam logo no céu, irmão. Agora tenha certeza, sempre vai se levantar Sambalate, alguns fariseus, mas persevere, fique lá na porta. Aí o Senhor diz assim: Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Eu não sei, não vou dizer aqui aos irmãos que eu fico 24 horas clamando ao Senhor, mas eu aprendi aqui nesta igreja, a gente está a 19 horas e 37 minutos, mas do outro lado já são 7 horas e 36 minutos. A gente está clamando aqui nesta noite, mas tem uns irmãos clamando lá no outro dia. Então, não te preocupa, quando clamar ao Senhor, Ele vai fazer justiça. Agora eu não sei se você parou, né? Aqui é tirar a caixa. Temos uma caixa de oração. Irmão, tem gente que não acredita. Por isso que eu disse, se eu fosse colocar o título nessa mensagem, nessa reflexão, eu ia botar o poder da fé. Que as pessoas não acreditam mais. Quando a gente colocou aqueles 5, eu não me lembro nem qual foi os outros pedidos. Eu sei de uma coisa. O pastor disse que era para dar só... eu quero me antecipar. Posso antecipar? Não passou muito tempo não, irmão. Um dos pedidos que eu coloquei naquela caixa, não é que a oração... Não, irmão, a oração sincera, Deus ouve. Agora, eu vi uma frase também, né? Deus ainda ele continua soberano. A gente não determina nada. A gente não determina nada. Ele continua ainda soberano. Agora, quando você chega, humildade, reconhecendo, coloquei. E um dos pedidos foi que as pessoas que um dia passaram na casa do Senhor, estavam afastados, se voltassem para o Senhor. Eu botei um nome específico. E eu quero deixar nessa noite gravado. Com certeza ela tem visto nossos cultos. É uma sobrinha minha, Jennifer. Naquela noite, quando o pastor fez o desafio, veio ela na minha mente. Ela estava afastada dos caminhos do Senhor, indo por outros caminhos. Coloquei. Não passou um mês, irmão. Se voltou para a glória de Deus. A gente fez um retiro no carnaval. Foi a coisa mais linda. Aleluia. Deus ele faz assim, irmão. Agora, é porque eu tenho mais fé do que você? A fé é para todos. É só você crer nessa noite. Aquela mulher não desistiu. Seja viúva dessa noite. Não desista, persevere. O Senhor ele vai fazer a justiça. Mas o texto que eu comecei a falar nessa noite, o versículo, diz assim: digo-vos que depressa lhe fará justiça.
Ponto. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? É o grande segredo. Aí eu coloquei aqui: em quem você tem colocado a sua fé? Em quem você tem colocado sua fé? Eu botei 3 pontos aqui: religião, nos homens e na tecnologia. Poxa, presbítero, tem nada a ver. Bora ver? Jesus, ele diz: porventura. Isso aqui ficou, irmão, na minha cabeça. Porventura. Por quê? Porque as pessoas estão procurando uma religião. Graças a Deus, Jesus não é religião. Está indo à procura da pessoa errada, batendo na pessoa, na porta errada, buscando da pessoa errada. Mas quando a gente busca na pessoa bendita do Senhor Jesus, Ele disse que depressa Ele vai fazer justiça. Ele vai fazer justiça, irmão. No homem, pessoas se esquecendo de Deus. Por isso que o texto está dizendo: porventura, quando Ele voltar, meu Deus do céu, as pessoas estão dando mais credibilidade ao homem do que a Deus. É uma fé aparente, não é a fé na pessoa certa, não é numa pessoa que pode resolver. Jesus, ele pode resolver sim, irmão. Com Daniel parecia que não ia ser resolvido. O texto diz lá que chegou naquele mesmo dia a oração, irmão. Jesus, quando ele se entregou na cruz do Calvário, ele rasgou o véu do alto a baixo. A gente tem um acesso livre a ele. Na hora que eu quiser, no momento que eu quiser falar com o Senhor, Ele responde. Agora lembre-se, irmão, que tem algumas coisas que muitas vezes impedem. Pessoas buscando em homem. Não vou dizer a você que, naquele lugar, porque tem pessoas assim também, que estão indo em lugares. Irmão, Jesus disse: onde tivesse 1 ou 2 em seu nome, Ele estava presente. Então Jesus, ele está aqui, irmão. É só você crer nessa noite e dizer: ó Senhor, eu escutei, hoje eu vou botar minha fé em prática. Bota sua fé em prática. Tem que botar a fé em prática, irmão. Uma vez, faz tempo também, eu escutei um testemunho, achei interessante aquilo. O irmão foi desafiado no interior, o cara era brabo. Eu acho que eu até falei isso aqui, mas é bom falar. Irmãozinho pacato. Você não diz que seu Deus é o fera, seu Deus é isso. Esculhambou tanto o irmão. Fez um tablado naquele lugar. Foi a sensação daquele lugar naquele dia. E o desafio: quero ver se seu Deus é poderoso mesmo. Ele disse: está certo, agora me dê um tempo. Foi orar, orou a Deus. No dia lá marcado ele foi, chegou. O brabão da cidade. O irmãozinho subiu no tablado com a laranja, chupando a laranja. E o caba lá brabo. Aí ele perguntou: Deus dá sabedoria, irmão. Você sabe o sabor dessa laranja? Às vezes as pessoas não crêem, porque não está vivendo. Viva para você ver os princípios. Viva, irmão. Só você sabe o sabor da laranja. Se ela está azeda, se ela está doce, você é que sabe. E Deus fez um reboliço através daquele testemunho do irmão. E aquele brabão se entregou para Jesus. Porque se ele dissesse que estava... Não, eu não sei. Você é que está aí, ó, com a laranja na mão. É você, irmão. É você e Deus. Tem até um cântico, né? É você e Deus. Vai para o quarto. É você e Deus. O irmão não precisou de nada, só de uma laranja. A gente não precisa de muita coisa não, irmão.
Pessoas estão inventando muita coisa, o homem está inventando muita coisa, a religião está inventando muita coisa. Não precisa de nada não, irmão. Agora, precisa sim da sua fé. Agora, será que naquele grande dia vai se encontrar fé? Aí eu fiquei ainda catucando na minha cabeça, por que Jesus falou isso? Voltei para a parábola, li lá a parábola, eu vi lá que Jesus disse que quem bate, a porta se abre, todo aquele que busca encontra. A gente sendo mal, ruim, a gente não quer dar as coisas ruins, quanto mais ele. Mas ainda eu não fiquei satisfeito. Aí ele vai seguir aqui, no capítulo 18, no versículo 9. Aí outra parábola ele conta. Aí disse-lhe também outra parábola a um que confiava em si mesmo, crendo que era justo e desprezava os outros. Eu botei aqui, irmão, os homens estão se confiando nele. Era essa palavra. E o irmão aqui já conhece. Aqueles camaradas todos subiu para orar. Falei aqui, simplicidade. Um batia no peito. Eu não sou como aquele. Mas Jesus vai dizer aos fariseus que o outro, ele nem ousava ter misericórdia de mim. E ele vai dizer, digo que este desceu justificado para a sua casa. Saia nessa noite aqui, irmão, com a sua fé lá em cima. Agora, em quem você tem colocado a sua fé? Na tecnologia? Quando eu coloquei isso aqui, eu tinha visto uma reportagem. Passou num jornal da Band. A tecnologia está aí, irmão, virada. Não sei se o pastor viu, que ele gosta muito também de ver. E foi a minha filha que ele passou um zap para mim. Pai, o senhor assistiu o jornal hoje? Aí eu fiquei curioso, já tinha acabado o jornal, mas tudo fica gravado hoje. Aí eu fui lá no YouTube e vi lá a reportagem. Irmão, a tecnologia que os camaradas estão inventando aí, está até curando, irmão. Botaram um negócio na cabeça do camarada. É tanta técnica, é tanta coisa, que as pessoas estão desacreditando. Oxe, tem um homem ali que faz, tem uma religião ali que faz, a tecnologia está fazendo. Para quê? Será que esse Deus existe mesmo? O presbítero também falou aqui, já faz tanto tempo. Irmão, a palavra diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Deus, ele é eterno, a gente não, a gente não é eterno. A gente vai ser eterno quando a gente partir daqui. Mas aí, estão colocando a sua fé em religião, num homem, na tecnologia. Para quê? Se tudo isso está se resolvendo. Aí eu comecei a pensar também. Claro, Deus deu sabedoria ao homem. Foi Deus que capacitou a cada um de nós. E nós glorificamos a Deus. Mas não colocar a sua fé nessas coisas. Porque com toda essa tecnologia, com tanto aparato, muitas das vezes Deus faz um milagre que toda a tecnologia estava ali e não resolveu. Segunda-feira passada eu estava aqui, passei o dia, terça-feira passei o dia todinho aqui, vim fazer um serviço. E antes de a gente vir para o culto, eu vi um testemunho. Irmão, a gente estava jantando. E quase eu me entalava, irmão. Eu vou até parar assim, de quando está jantando, está escutando. Que eu fiquei tão emocionado. Que Deus tremendo, irmão. Aquele homem não conhecia Deus. Mas quando Deus tem um propósito, irmão, Deus é tremendo. Foi tanto o aparato, quando trouxeram ele aqui para o Brasil. Teve um acidente com ele. Eu dei até o nome à irmã Cida, esqueci de depois, não me lembrei mais para chegar em casa para assistir que eu peguei só um pedacinho do testemunho do irmão. O irmão fedia a carne podre quando trouxeram ele da África aqui para o Brasil. Muita tecnologia foi usada, mas quando ele estava lá na África, ele disse que escutou uma voz dizendo que ele ia sair dali. E ele saiu dali, irmão. Tanta cirurgia o homem fez. Quando ele estava falando, aí eu disse, pastor, esse homem, acho que ele teve alguma queimadura.
E depois é que a gente veio entender. Queimou o corpo todo, irmão. A boca dele é bem pequenininha assim, ó. E Deus fez um grande milagre. O poder da fé é tremendo, irmão. E aquele homem, ele acreditou naquela voz que estava falando com ele. No leito do hospital, aqui em Recife, Jesus fala com ele novamente. Já fazia 17 dias, irmão, que ele estava na UTI. E ele se levantou. O presbítero está dizendo que não é para se usar. Não, é para se usar. Mas quando Deus, irmão, Ele intervém, Ele diz que digo-vos que depressa. Deus, Ele tem pressa. Agora, muitas das vezes, é eu e você que não recebe a vitória, não recebe aquilo que estamos pedindo, porque não estamos colocando na pessoa bendita do Senhor. E aquele homem se levantou-se e ele dizia para a esposa, médica, que ia seguir aquela voz. Ele não sabia quem era. Isso é fé, irmão. Isso é fé. Foi para a igreja e entregou a vida dele para Jesus, através da voz do Senhor. Não sei qual é a voz que você está ouvindo. Se é uma voz da religião, se é a voz dos homens. Ouça a voz do Senhor. Ouça a voz do Senhor. Ele tem, irmão, para nos dar. Agora, se a sua fé está em Jesus, aí a coisa é diferente. A coisa é diferente. Irmão, eu até me antecipei, né? Mas quero dizer a você, irmão, e quando a gente acredita na palavra do Senhor, vai passar alguns apertos? Vai. Veja que na parábola Jesus estava ensinando aquela viúva, né, da viúva, que ela perseverou. O homem era ruim, mas ela perseverou. Agora eu pergunto, Jesus é ruim? Deus é bom todo o tempo, e todo o tempo Deus é bom. Irmão, eu fui desligado da empresa. Uns dias para cá, muito tempo, né, de empresa, uma vida. Só pessoas que não é muito sensível. Não sei, cada um é. Mas eu vou dizer a você, eu fiquei com a alma perturbada. Mas nessa manhã, aleluia, eu vinha para a escola dominical. Jesus, ele falou comigo. Eu disse que não ia chorar. Tem um vídeo, né? Pode chorar. E Jesus, ele falou comigo nessa manhã. E eu louvo a Deus. Aquetei meu coração. Que afinal de contas, irmão, a gente depende de Jesus. Queria eu, irmão, ter uma voz de... Eu já disse isso aqui. Tem alguns irmãos aqui que cantam bonito que só para Jesus. Para cantar aquele... Não sei o que de Paulo, né? Dependo de Jesus. Mas como eu não coloquei esse cântico, eu queria que o presbítero botasse outro cântico aí, que está na pastinha lá da oportunidade. Amém. Foi o primeiro cântico, quando eu cheguei nessa igreja, que me deram uma oportunidade, não esqueço mais nunca. Fechei o olho. A minha sogra disse, olha, o meu genro, quando ela tinha partido para a glória, ela disse, olha, se você chegar na igreja do meu genro, ver ele lá na frente cantando com o olho fechado, aquele é meu genro. Porque eu cantava assim de olho fechado. Está abrindo não? Amém. Estou já encerrando.
rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Toda dia vou mover do sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia! Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Todo dia vou mover do sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia! 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 Glória a Deus! Glória a Deus! Louvado seja o nome de Aleluia! Jesus! Tu és grande, Deus! Glória a Tu és Deus! maravilhoso! Tu és fiel, Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé.
Deus. Aleluia. Louvado, engrandecido seja o teu nome. A nossa fé, irmão, tem que estar em Jesus Cristo. Eu queria que você ficasse de pé neste momento. Eu vou pedir ao presbítero para colocar, é um videozinho pequeno. Irmão, quando a gente coloca a fé em ação, ela acontece. O senhor coloca aí, presbítero, por favor. Bote um, por favor. Mas rapaz, eu e o Ricardo colocou, abriu tudo certinho. Amém. Não está passando, mas eu vou dizer aos irmãos. A semana passada esse vídeo, a palavra é essa, né? Viralizou na internet. Não sei quem foi que viu aqui. Um caminhoneiro parado na estrada, pegando fogo, o caminhão, só a boleia. Ninguém parava. Ele começou a clamar por Jesus, que não deixasse que o fogo passasse da boleia para o cavalo, né? Para o baú. O cavalo é a parte da frente. E ele começou a clamar. E um rapaz achou interessante, começou a filmar. E ele começou a pedir chuva. E Deus mandou a chuva, irmão. Ele mandou a chuva. Apagou, irmão. Eu queria colocar aqui para os irmãos ver, mas eu acho que alguns viram. O irmão disse ali: em quem você tem crido? Porventura, quando porém vier o Filho do Homem, porventura, se achará fé na terra? Eu não sei, fica ao seu critério. Mas faça feito essa viúva, persevere, clame. O nosso Deus é um Deus maravilhoso. Ele ainda é poderoso. Ele é o mesmo ontem, hoje, vai ser eternamente. Só basta a gente crer. Eu não sei se você que entrou por essas portas parou de perseverar. Mas se veio nesta noite aqui, veio no lugar certo. Não veio num lugar de religião. Não veio atrás de um homem, de tecnologia. Mas veio atrás da pessoa que pode resolver o seu problema, o meu problema. O seu problema também. O seu problema que está nos vendo agora através da internet. Acho que você... Eu sei que tem pessoas piores do que a gente, irmão. Muito pior situação. Às vezes eu também digo: Senhor, não me deixe esquecer essas imagens. Para a gente começar a pedir misericórdia, perdão. Tem pessoas, irmão, que nesse momento ela... está atribulado, irmão. Só a pessoa que está atribulada sabe. Hoje eu também ouvi uma palavra, porque as pessoas estão se matando. Doença, tomando tanto comprimido, tanta coisa. Por que não vem buscar de Jesus, irmão? Quando eu entendi isso, eu coloquei a minha fé em Jesus. Mas homem falho como sou, como eu disse no início, às vezes palavras minando, e a gente fica querendo desistir. Desiste não, irmão. Persevera. Persevera. Eu estou olhando aqui, tem algumas pessoas que faz muito tempo que não vêm na casa do Senhor. Você vem no lugar certo. Persevere. Continue clamando. Eu não sei, como eu disse, esse adversário pode ser um adversário que esteja roubando a sua paz de um parente. Afinal de contas, também tem parente que ainda não conhece, que não conhece ao Senhor Jesus. Mas eu estou ali perseverando. Perseverei em oração com essa igreja aqui. A minha sobrinha se voltou para Jesus. A minha filha que estava afastada se voltou para Jesus. Estou perseverando em oração, irmão. Desiste não, irmão. Eu digo que você está no lugar certo, na hora certa. Hoje eu estou, mas você que está aí para baixo, a gente está aqui para lhe ajudar. Você possa ser que depois você esteja tão cheio de terra para baixo, você vai nos levantar. Afinal de contas, a gente não está aqui, irmão, como eu disse, não é para brigar contra sangue nem contra carne, mas sim contra as potestades dos ares. Possa ser que é um esposo que desistiu,
Mas persevere, irmão. Persevere. Jesus, ele é bom. O tempo todo ele é bom. Eu quero chamar você aqui na frente. E está achando que sua fé está tão pequenininha. Mas Jesus disse que a fé tem que ser pequenininha mesmo. Venha-se embora. Eu quero orar com você aqui nessa noite. Venha-se embora, a gente vai orar aqui. Se você quiser, ainda eu vou ungir você também. Você está achando que foi o meu último dia. Eu também já fiz um dia isso também, irmão. Eu disse naquela noite. Eu já disse isso aqui. Eu só vou até hoje, até aqui. Mas você veio aqui nessa noite, você que está me escutando, nessa noite também através da internet. Não desiste não. Deus, ele tem o melhor para a gente aqui ainda nessa vida. Foi ele que disse, a palavra do Senhor disse, ele vai dar o melhor aqui. Ele disse nessa parábola. Agora, o negócio é a gente perseverar. Ele é bom, continua, irmão, orando, continua buscando. Se não der para vir na casa do Senhor, na casa de oração, dobra teu joelho no quarto. Clama, irmão. Clama a mim, eu te responderei. Quando me clamar, me buscar de todo o vosso coração. Amém? Venha nessa noite aqui que a gente quer orar por você. Amém? Amém? Se não tem ninguém, glória a Deus por isso. Mas eu quero orar pelas pessoas que estão nos ouvindo. Eu vou convidar o presbítero Marcelo. Amém, Marcelo? Vamos clamar. Tantas pessoas que estão desistindo desse Deus tão maravilhoso. Fique com essas imagens, irmão. Ele sofreu por mim e por você. Por que a gente desistir de um Deus tão maravilhoso, que deixou a sua glória para nos resgatar das trevas? Oremos. Santo, eterno e soberano Deus. Amém, Jesus. Somos gratos, Deus, por tudo que tu falaste aqui.